Olá, irmãos. Bom dia. João capítulo 10 e o versículo 16 diz assim: Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por que Deus permite que muitas pessoas se decepcionem dentro de igrejas? Sem dúvida, a decepção faz parte da vida. Então, respondendo a nossa pergunta rapidamente, não é certo Deus livrar o ser humano das decepções. Até porque a decepção, ela transforma, ela modifica. A decepção, ela modula a felicidade. Ou seja, ninguém conheceria a felicidade plena, neste mundo, pelo menos, sem antes entender que só Jesus não falha. Só Jesus é a felicidade verdadeira. Caso contrário, o ser humano aqui veria várias opções e a sua natureza carnal, pecadora, o levaria a querer pensar em outras questões e opções. Mas isso, é claro, o destruiria, o faria sofrer, o faria se entristecer. Mas, mesmo o sofrimento também ensina, e isso é muito importante. No entanto, há pessoas que depois que se decepcionam com uma determinada igreja, não conseguem mais confiar que existe uma instituição, que existe uma denominação, que existe um lugar onde, de fato, a verdade reside. E o mais importante para nós hoje é que qualquer lugar e qualquer pessoa, cedo ou tarde, vai decepcionar você. No entanto, existem denominações evangélicas e até mesmo católicas, e todas são cristãs, protestantes ou não, apostólicas, anglicanas, ortodoxas, que estão mais perto da Bíblia, que é a palavra de Deus, e algumas que estão mais longe. Eu, pelo menos, de tudo que já tenho lido e estudado, a que mais se aproxima da palavra de Deus é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mesmo tendo pessoas defeituosas na direção e até mesmo entre os membros, ela é a que mais procura se aproximar do que a Bíblia diz. É interessante e ao mesmo tempo complexo ver muitos líderes fazendo pirotecnia, sofisticação com textos bíblicos para tentar ajustá-los à sua própria vida. No entanto, a Igreja Adventista, pelo que eu vejo, é a que mais aceita a Bíblia como ela é. E aceitar
a vontade de Deus deve ser, sem dúvida alguma, a atitude de todo cristão. Porque aquele cristão que procura fazer a Bíblia se ajustar a ele, na verdade, está indo contra a oração que Jesus nos ensinou, que diz: seja feita a tua vontade. E quando eu faço a minha vontade, seja eu um líder ou um membro, a decepção é certa. É por isso que o livro de Provérbios diz que a arrogância ou a soberba precede a queda, ou seja, vem antes da ruína. Se você quiser saber se alguém vai ou não cair, se decepcionar, se entristecer, se frustrar, basta ver se ela está sendo ou não altiva. No entanto, a humildade, o ser humilde, precede a honra. E aceitar a vontade de Deus nada mais é do que uma atitude de humildade. Não é fácil, é verdade, porque a nossa natureza nos leva a querer fazer o que nós gostamos, combinar com a nossa predileção. A própria Bíblia diz que a carne, o ser humano, ele milita, ele luta contra o espírito. Então, para aceitar a vontade de Deus, somente numa atitude de humildade, que vai trazer honra à sua vida. Mas sim, mais uma vez falando da nossa pergunta de hoje, Deus permite a decepção, porque aquele que é sincero, ele precisa ver a verdade. Ele precisa deixar de ser enganado. Até porque quem é sincero gosta da verdade. Tanto é que na Bíblia tem um texto que diz: sai dela, povo meu. Dela, quando o texto fala, são das instituições falsas, daqueles lugares onde se mente a respeito da palavra de Deus. Então, a decepção é muito importante para que a pessoa olhe e veja o que é real. É claro que os discípulos, por exemplo, se decepcionaram muito quando eles viram Jesus morrer. Por quê? Porque o pensamento deles estava errado. Eles estavam completamente equivocados, apesar de serem sinceros. Então, você ser sincero, você cumprir aquilo que você é pedido na sua igreja, não significa que você esteja certo. Muito pelo contrário. Pode ser que você esteja sinceramente enganado ou enganada. Então, o próprio Jesus hoje, ele tem uma mensagem para você e para mim. Ele diz: ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ele diz no início do capítulo 10, aqui de João: eu sou o bom pastor. A mim me convém conduzir essas ovelhas que não são desse aprisco. Significa que Jesus quer fazer um ajuntamento. Ele quer reunir todos os seus filhos. E quem sabe hoje o chamado de Deus para a sua vida chegou. Para abandonar aquilo que você já percebe que não está na palavra de Deus. Para abandonar aqueles hábitos que você sabe
que já deveria ter abandonado, para viver de acordo com o que Deus te chamou para viver, para estar, sem dúvida alguma, lado a lado com esse Deus que pode fazer o impossível. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, não precisa perder mais tempo. Jesus hoje diz que quer apenas um rebanho e um pastor. Obviamente, o pastor é Ele. Então não se prenda a pessoas. Não importa se você está aonde está. O que importa é para onde você vai. E com certeza Jesus está chamando você. E hoje eu oro. Antes de falar aqui com você, eu já orei pelas pessoas que estão em igrejas que se decepcionam ou que se decepcionaram. E talvez você que me ouve hoje seja uma pessoa que decidiu não mais ir em igreja nenhuma. Decidiu abandonar tudo, ser um desigrejado, como diz outro. Mas o próprio apóstolo Paulo diz, não deixamos de congregar como é o costume de alguns. Jesus hoje te chama porque Ele quer ser o seu pastor, o seu Senhor. Então se entregue aos cuidados dEle e esqueça os pensamentos das pessoas que talvez disseram coisas para você e te decepcionaram, ou talvez te disseram outras coisas e agora estão querendo te remanejar, conduzir. Permita que Jesus te conduza, porque é o que o texto de hoje está dizendo. E confie, porque o pastor verdadeiro é Jesus. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, uma feliz semana. E que Deus te abençoe.